Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde a todos vocês. Estava aqui estudando um pouco, meditando acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo e me deparei com um texto bastante interessante da Bíblia Sagrada que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 1 e verso de número 15. Vou estar lendo o verso 15 e 16, que diz assim, ó: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá. Verso 16, e disse: Quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, e se for filho, mate-o, mas se for filha, então que viva. Eu estava aqui me usufruindo do melhor de Deus para a minha vida, que é a palavra do Senhor, e me deparei com este texto e achei ele muito, mas muito interessante, porque depois que levantou um novo rei sobre o Egito, e que não conhecia ou não conhecera, não sabia quem era José, o rei disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel estão se aumentando muito. A história vai dizer que causa uma preocupação muito grande no coração do rei do Egito. E o rei do Egito, ele começa a se preocupar de sobremaneira que chega até pensar, comentar, questionar no meio do seu reinado, dizendo: olha, se porventura houver uma guerra e os filhos de Israel decidirem a pelejar contra nós, será para nós uma frustração muito grande, porque este povo está se multiplicando de uma tal forma que eles não param de crescer, cada dia mais se multiplicam. Então a história vai dizer que o rei do Egito, ele começa então a judiar, a maltratar o povo de Israel, começa a colocá-los para trabalhar em serviços pesados, coloca-os até mesmo a ponto de se tornarem escravos, para ver se de alguma forma ele conseguia impedir o crescimento dos filhos de Israel. Então a história vai dizer que ele chega numa conclusão: se colocar o povo para trabalhar com servidão, serviço duro, para amassar barro, para trabalhar no campo, não estava funcionando, não estava dando certo, então só tinha uma outra solução. A solução que ele se encontra foi chegar até as parteiras que cuidavam das mulheres hebreias quando elas iam dar à luz. E a história vai dizer que eles chegam até as duas mulheres por nome de Cifra e o nome da outra por nome de Puá. A história vai dizer que ele ordena a essas duas parteiras que cuidavam do parto das hebreias e diz para elas: olha, quando for ajudardes no parto das hebreias e quando elas assentarem para dar luz e perceber que os seus filhos ou o filho que nasce de si são homens, porém não poupe a sua vida, mate. Mas a história vai dizer que as duas parteiras, elas eram muito tementes a Deus. E quando as hebreias davam à luz, ao invés de matar quando era homem, elas poupavam a vida dos meninos com vida. E a história vai dizer que o rei do Egito, ele então percebe que não tinha adiantado, que o povo continuava se multiplicando, continuava se aumentando da mesma forma. Ele então decide chamar as parteiras e diz para elas: olha, o que é que está acontecendo? Eu dei a vós uma ordem para que, quando fosse ajudar as hebreias no parto, se fosse menino, matasse. Por que é que isso não está acontecendo? E a história vai dizer que elas respondem a Faraó, o rei do Egito, e diz para ele: olha, rei, é porque as hebreias, elas são muito espertas. Quando elas chegam até a nós, ou quando nós chegamos até a ela, elas já deram à luz e esconderam seus filhos. E a história vai dizer que aquilo se cresce um ódio no coração do rei. Ele fica muito preocupado. Mas sabe o que é que me chama
atenção nesta história é que o inimigo, ele não quer ver o crescimento do povo de Deus. O inimigo, ele não quer, ele não vai dar trégua, ele não vai se contentar em saber que o povo de Deus está se multiplicando sobre a face desta terra. Agora, trazendo isto para os nossos dias atuais de hoje, também não é diferente. Satanás, ele anda furioso. Satanás, ele anda maquinando. Satanás, ele anda planejando como acabar com a sua vida. Satanás, ele anda planejando como acabar com a minha vida. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, nos dias de hoje, representa você, que somos a igreja de Cristo. Então, da mesma forma, ele percebe que o povo de Deus está se multiplicando sobre a terra. Então, ele não vai querer que o progresso venha acontecer. Mas eu quero profetizar nesta tarde sobre a minha vida, sobre a sua vida, que está vendo este vídeo, que nenhuma arma forjada contra a minha e contra a tua vida prosperará. Sabe por quê? Porque nós somos Israel de Deus. Nós somos Israel do Senhor Jesus Cristo. E não há nada e nem ninguém que venha impedir o crescimento do povo de Deus sobre a face desta terra. Querendo Satanás ou não, a vitória é nossa. A vitória, ela é do povo de Deus e não dele. Amém? Compartilhe aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida.